Olá! Hoje é dia da gente falar em literatura e especialmente indústria criativa. Minha convidada de hoje, natural de Novo Hamburgo, dinâmica, criativa, disruptiva, filha do seu José e da dona Marisa, é mestre em educação e doutora em letras. Esposa do Luiz Carlos, recebeu o prêmio em 2 edições do Concurso Nacional de Redações para professores da Academia Brasileira de Letras e atua como mentora acadêmica, além de prestar consultorias para autores, revistas e editoras. Hoje teremos uma conversa de peso com Edilaine Vieira Lopes, ou Profiede. Profiede. Muito bem-vinda, Profiede. Muito obrigada. Como é que é esse negócio de disruptiva, hein? Eu acho essa palavra tudo, né? Depois de que criaram disruptiva, meu vocabulário mudou. Eu gosto porque acho que tudo que nos traz para fora da casinha, tudo que nos faz pensar diferente é uma oportunidade de mover, né? De ação. Então, acho que tem tudo a ver com criatividade. De onde vem isso? Hein? Não sei Conta qual um pouquinho foi da tua história. Não sei qual foi a origem disso, em que momento a criatividade me buscou, me encontrou, mas eu acho que eu sempre fui uma criança meio metida, sabe? Na escola, sabe aquela, na 4ª série, assim, ninguém quer hastear a bandeira, quer declamar poesia, eu era chata. Por favor, me escolhe. Acho que porque sempre, desde o início, eu imaginei que não ia dar certo na matemática, né? Então, eu investi tudo que eu tinha nas letras, né? Diferente da minha irmã já é da área da contabilidade. Tu inventava historinhas quando tu via o livrinho ou te contavam muita história, hein? Olha, Rodrigo, eu tive bons professores, viu? E eu agradeço a Deus por isso, professores muito sensíveis com a minha escrita e que me deram a oportunidade, assim, de escrever e declamar e que acreditaram no meu potencial. Porque, assim, meu pai, mecânico de manutenção, na época, áurea do calçado, né? E minha mãe, costureira, eles não tiveram muita instrução, mas eles sempre disseram, né? Não, tu tem que estudar, tu tem que escrever, te dedicar. Eu sou filha de escola pública e tenho muito orgulho de Onde tu dizer estudou? isso. No Castelo Branco, aqui em Novo Hamburgo. Nossa. E depois no Plang, que foi o famoso polivalente de Canudos, né? E aí eu fui para o Santa Catarina para fazer o magistério. E bem na época, assim, da greve que estava dando. E aí o meu pai disse, chega, vamos investir o que não temos, né? Tu quer ser professora? Porque eu brincava com as Barbies, né? Colocava todas lá, assim, presente, Rodrigo, presente. Eu fazia. Então, sempre fui meio fora da casinha desde pequeno. Escrever vem com a mesma facilidade para ti? Aí que tá, eu sempre escutei essa frase, né? Tá, mas pra ti é fácil, por que que pra mim é difícil, né? E eu sempre me questionei. Então, usei isso para ser uma professora melhor ou para tentar fazer isso em sala de aula. Por que que para mim esse processo era fácil? Eu não digo que eu escrevo bem, mas eu tenho uma certa coragem de colocar minha autoria sem ter tanto medo do que vão falar ou criticar. Eu acho que as pessoas estão numa era aí do cancelamento. Bom, como doutora em letras, qualquer coisa fica mais fácil, né, doutora? Mas não nasci doutora em letras, né? Esse caminho foi trilhado. E eu cheguei e vou te dizer... E um português bem dizido é uma coisa bonita, né? Que seja, né? Que seja. Que seja. Menos, né? Menos. Ou aquela aí que eu se refiro, professora, né? Aí que eu se refiro. Mas assim, Rodrigo, voltando, né? Tu sabe que eu me formei pensando em não trabalhar a correção. E eu sempre fui no letras com esse olhar. A língua portuguesa é um direito, as regras gramaticais, e eu acho que nós devemos ter acesso a isso. Mas trabalhar no eixo da indústria criativa e da escrita criativa é ir contra isso. Porque vamos combinar, então, deixando de lado a parte que não é preconceito, é simplesmente uma constatação de como a gente fala. As variações. O que importa é a comunicação eficiente. Exatamente. E assim, eu acho que estamos numa fase de colocar a nossa autoria. Né, colocar para o mundo o que tu pensa. Mesmo que estejamos em meio ao cancelamento, né? O Rodrigo foi cancelado, lá falou tal coisa na internet. Eu acho que a gente trabalha isso com os alunos, de colocar a tua proposta de intervenção, seja ela certa ou errada, mas sem ferir os direitos humanos, aquele blá 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 todo, mas eu acho que colocar a sua poesia, isso é escrita criativa, é a tua maneira, só tua de ver o mundo, teu recorte. Isso vai além da norma acadêmica, vai além do dicionário e de toda a gramática, que é super importante, mas é por isso que é disruptivo,
que é outro eixo. Porque ninguém tem a capacidade de escrever aquilo que eu escrever, né? Pode Exato. escrever muito melhor, mas aquilo que eu escrevi, só eu escrevi. Só, porque só tu viveu, só tu tem esse sentimento, né? E às vezes nem tu não consegue falar em palavras o que tu tá sentindo, ou o que tu tá vendo, aquela emoção. Tem coisas que não são dizíveis, e aí é a poesia. Esse é o olhar do poeta. Porque o poeta ele tem a sua maneira peculiar de ver o mundo, né? De utilizar a licença poética no seu texto. Como tu está dizendo, então, depois de ver, não tem como desver, né? Exatamente, desver não tem mais. Aquilo ali tá visto. sacramentado. Exatamente. Era aquela que escrevia as melhores redações no colégio? Eu era chata que me achava um pouco com relação a isso, porque eu tirava notas baixas em matemática, então no outro lado eu passava cola em português e pegava cola em matemática. Não, para os meus alunos que estão assistindo, eu não fazia isso. Eu não disse, não falei, foi o Rodrigo. Não, mas assim, eu ia bem em língua portuguesa, mas eu ia bem, volto a dizer, não por talento natural. Eu não acredito nisso. Eu acredito... Excelência é um hábito. Prática. Leitura e escrita são hábitos e são práticas, são tecnologias, né? A escrita criativa, sim, eu acredito que existe um dom natural, algo assim mais para poética, que tu adquire lendo boas poesias e tal. Mas ler e escrever são hábitos, assim como calcular, como qualquer coisa que tu vai fazer. O cérebro precisa de treino, né? Com que idade tu começou a escrever? Eu costumo dizer que desde a barriga da minha mãe, né? Porque nós todos os dias temos o dom, assim, gratuito da vida, de reescrevermos a nossa história no livro da vida. Mas eu comecei a me alfabetizar em casa sozinha, com 4 anos, né? Vendo meu pai ler jornal e com gibis. Né? Então, descobri o universo Eu já era da escrita criativa com 4 anos. Eu me lembro da minha professora de português da 2ª série, chamando a minha tia, que era professora também no colégio onde eu estudava, dizendo... Olha, o Rodrigo está lendo muito gibi. Não pode. Não dá, né? Mas isso é muito... exerce a criatividade. Talvez tenha prejudicado a leitura de textos mais longos em algum momento, em algum grau. Mas se aquilo ali é para ti também vai exercitar num outro momento. Né? Eu costumo dizer que nenhuma leitura prejudica, só facilita, né? Porque no momento... Os alunos que dizem assim, eu não gosto de ler, professora. Eu amo quando eu escuto isso. Porque aí, vamos lá, o que tu tá lendo? Tá lendo, isso aqui tu não gostou, vamos para outro gênero. E aí eles descobrem, mangá, eu amo mangá, eu amo séries, animes. Aí tá lendo, né? Só RPG, então tem um universo. RPG tá valendo também? Tá valendo, livros, jogos, os livros. O que é, por exemplo, o jogo do Minecraft lá, que fez a história, né? Ou esses outros games aí que tu cria o teu mundo. Isso é escrita criativa pura. Nós estamos na era da criatividade. Hoje em dia, não é mais a era da informação e do conhecimento. Eles contratam um profissional que consegue resolver um problema sem ficar de mimimi e resolve com o que tem. Né? A criatividade é um dos itens matéria-prima mais rara no mercado. Quer dizer que ninguém começou lendo Dostoiévski. Assim, não, exatamente. A poética de Dostoiévski é incrível, mas antes de chegar... Não adianta dar um Dostoiévski num 8º ano que o aluno... Ou Machado de Assis enfia a goela abaixo. Como é que o aluno vai saber se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Qual é a noção que ele tem de traição? Então, a gente tem que entender as questões de... E a série Vagalume é trilegal, prof. Não, essa sim. Essa era maravilhosa. Mas tudo tem que ser contextualizado, sabe? E hoje em dia, isso que é legal. Tem Machado de Assis em quadrinhos, tem Dostoiévski adaptado, tem muitas coisas. Fiquei impressionado, a gente vai falar de pandemia, porque é óbvio, um monte de coisa desabrochou aí, me parece, né? Tu tem N casos. Impressionante como aumentou o consumo de Machado de Assis na Europa e nos Estados Unidos. E assim, o Machado de Assis... Estou descobrindo 120 anos depois, 100 e poucos anos depois. O Machado de Assis é muito mais lido lá fora do que no Brasil. Isso é uma questão cultural também, né? Ele era negro, gago, tinha crise de epilepsia, ele tinha tudo para dar errado no sistema brasileiro. E ainda hoje ele é visto assim, né? E tem livros de literatura que retratam Machado de Assis ainda como aquela figura no xerox que fica branco, como se ele fosse um autor branco. Né? Então, bom, tem todas essas questões, né, de lutas que vêm pela literatura. Mas o que eu queria, tu trouxe assim um aspecto da pandemia que eu queria compartilhar contigo. Nunca eu fui tão procurada quanto na pandemia. Professora, que as pessoas de repente tiveram tempo, de repente reaprenderam a ler, né? Viram. Reaprenderam a viver, talvez. Não, maratonaram Netflix, não tinha mais nada para assistir, enjoaram, foram para as gavetas, né? E aí olharam os seus livros, releram e começaram a buscar os seus escritos. Isso me deixou muito feliz, porque a gente no ócio percebe coisas que escrevia e que podem ser revisitadas, né? E essa é a poesia. Foi
Foi um start, foi uma virada de chave aí. E é um movimento que ainda está, né? Está acontecendo, as pessoas estão escrevendo, ou assim, pessoas morrendo na família. Não, tem que escrever essa história. O cemitério está cheio de sonhos, né? Enterrados, livros não contados. Então tem esse medo, porque escrever também é um embate contra a morte, né? No momento que o Rodrigo escolheu uma frase ali, abriu o guarda-roupa lá das palavras e pegou uma, ele matou outras possibilidades. Então é um ato de coragem, é por isso que escrever, opa, eu não vou escrever, o que que... E eu eternizo um pedacinho de mim. Eterniza. E mata outros pedaços que poderiam ter. Então, a escrita simboliza, na psicologia, aí, a morte, e a leitura simboliza a vida. Tu acha que o epitáfio na minha lápide, assim, enfim, fino, tá bom, ou eu posso pensar em alguma coisa melhor? Eu acho que é um bom epitáfio. Mas podemos... Tá. Não, eu acredito na tua capacidade criativa. Dá para ir mais? Dá para ir, com certeza. Por que tu acredita na minha capacidade criativa? Porque tu é um Dá para ser... acreditar na capacidade criativa de qualquer pessoa? Sim, porque tu é um ser infinito, né? Eu acho que Deus, quando nos colocou com o sopro divino, nos fez acordar que estarmos falando em meio à pandemia não é por acaso. E nós temos, assim como Deus, nós temos o dom de criar, o dom da criação. A gente só não faz uso por medo, eu acho, da nossa potência. Eu não sei nem quantificar o quanto por cento, e dizem, o nosso cérebro, a gente usa 5%. Não dá para quantificar, porque nós somos infinitos, né? Como é que tu vai quantificar algo infinito? Então, o poder de criação do ser humano é ilimitado. Por que tu escolheu estudar sobre isso, e transformar nisso a tua vida profissional, acadêmica também? É uma boa pergunta, eu me faço... Porque aí vem um mestrado, vem um doutorado em cima dessa área. O meu mestrado foi na educação e sempre pelo viés da criatividade, o doutorado voltou para letras, mas eu costumo dizer que eu parei, o pós-doutorado, o estágio pós-doutoral foi na indústria criativa. E ali, Rodrigo, eu achei que eu sabia de tudo, mas eu vi que não sabia. A gente tem muito a saber, né? Porque tive contato com o pessoal da gastronomia, da moda, do jornalismo, da fotografia. Então, são áreas da criatividade. Dos games, o universo dos games, jogos digitais. Tem muito campo para ser desvendado, que vai além de livros e que vai além das histórias. Eu preciso aprender mesóclise ou eu posso ficar ali na dúvida entre o A com crase e sem crase para poder escrever? Se tu quiser te candidatar e concorrer com Michel Temer, eu aposto na mesóclise. Uma das frases que eu mais ouvi quando se trata de Prof. Ed é destravar. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Tá bem. Hoje, numa conversa de peso com a Prof. Ed. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a Prof. Ed, especialista em escrita criativa. Vamos abrir um pouco mais escrita criativa nesse segundo bloco, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui a gente vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na Zero Grau, no Serra Parque Gramado, em novembro. E o apoio de Lookfair, fechaduras e acessórios. Quando fala da Prof. Ed, invariavelmente vem a palavra destravar. É tu que deu essa... nominou isso? Olha... Ou isso foi um presente que alguém deu em algum momento?
Esse foi um presente, assim, que eu não sei bem de onde surgiu, mas deve ter algum botão que eu tô apertando que eu tô destravando o pessoal aí. Eu costumo dizer que nós somos travados no momento em que nós deixamos de evoluir ou de fazer algo que acredito que nascemos para isso. Então, algumas pessoas me procuravam, mas parece que eu consigo escrever depois que eu falo contigo, depois dessa sessão. Eu digo, mas não sou eu, Rodrigo. Isso é o povo, vocês estão travados que vocês colocaram as travas, não sou eu, né? Eu acho que a escrita tem alguns bloqueios que nós mesmos colocamos e a leitura também. Você é tipo coach, assim? É tipo coach, exatamente, só que é um coach auto-coach, porque são objeções que nós mesmos colocamos, né? Eu não vou conseguir, o meu texto não é bom. Se a gente for analisar, o pior juiz de nós somos nós, né? A gente se compara o tempo todo com os outros e esquece de se comparar com os nossos textos, com os textos que nós éramos, porque nós somos textos o tempo inteiro, né? Uhum. Como é teu trabalho hoje no dia a dia, fora a escrita criativa, em relação a apoiar escritores, revistas e editoras? Eu faço alguns trabalhos de consultoria para editoras. Segue dando aula? Sigo tá dando... na sala de aula? Sim, sala de aula remota agora, né? Eu trabalho no Instituto Federal, em Sapiranga, que está com aulas não presenciais por enquanto, naquela retomada. Trabalho com escrita criativa online no Centro Shirley Fleck. E trabalho também como consultoria com editoras, com livros, com escritores que me procuram, assim, o que tu acha dessa ideia? Tu acha que tem futuro? Aí indico o pessoal para diagramação, para fazer revisão. É esse mercado da escritura. O que é Shirley Fleck? Que centro é esse? A Shirley é a minha musa. Eu cheguei um dia na Shirley em 2014 e disse, Shirley, vamos fazer... E ela, vamos. Ela nem deixou eu terminar de falar, né? E aí eu queria dizer para ela essa ideia. A Shirley foi minha colega professora, que tem uma escola, o Centro Shirley. E em frente ao Santa, onde eu dava aula, exatamente. Né? Eu atravessava a rua e ia lá tomar um café. E ali nós começamos a fazer essas aulas, que eu tentava em sala de aula, só que em sala de aula o professor tenta, mas existe um engessamento, né? Livro didático, tema de casa, enfim, o sistema te come pela perna. E ali na Shirley eu conseguia fazer essas aulas de poética, de poesia. E agora a gente faz virtual, né? Porque aí houve o tempo aí do distanciamento e as aulas ficaram online. De repente eu vi, um dia eu tinha um aluno, no outro dia eu tinha 10, um do Mato Grosso, um dos Estados Unidos, um de Londres. Eu fiquei, como assim, né? E eu amei, porque isso é criatividade, né? Quem contextualizou a escrita criativa? Existe um movimento muito forte fora do país, creative writing, né? Porque aqui a gente fala pouco disso, Aqui ou quase nada, talvez. Exatamente. Aqui existe esse movimento de... A PUC, aqui no Rio Grande do Sul, tem o mestrado de Letras e Indústria Criativa na linha de escrita criativa. Mas são poucos os programas. A Unicinos teve uma época aqui também que tinha essa... jornada para escritores, alguma coisa do tipo. Mas lá fora é muito comum, viu? Inclusive, eu tenho ex-alunos da escrita criativa, a Dana, agora está estudando no Catar, fazendo jornalismo. Aí tem as disciplinas optativas. O que ela escolheu? Escrita criativa, né? Porque lá, aí eles fazem a leitura, o programa é leitura de grandes obras, fazem teatro, adapta para o cinema, então tem um viés audiovisual também. Que técnicas são essas que tu usa para destravar e para fazer com que seja fluida e a escrita cada vez melhor? Tem várias, tem storytelling, aprender a contar a sua história em poucos minutos, tem aquela questão da copy, porque assim, a escrita criativa ela é um canal, digamos assim, que está dando muito lucro no mercado. Hoje em dia, se tu bota lá no teu LinkedIn copywriter, tu no outro dia tem propostas de emprego de grandes empresas que te contratam para desenvolver um anúncio publicitário. Tem o copywriter e o ghostwriter. O ghostwriter ganha tanto quanto, porque aí geralmente são livros, né? O pessoal não sabe, Paulo Coelho, grandes escritores, tem equipes de copywriter, de ghostwriters, né, que ele coloca a ideia e as equipes ajudam a desenvolver. Desenvolvem os textos. As editoras têm. E ele assina lá. Ele assina, claro, a ideia central é dele, a Sim. revisão final, né, tem toda a questão da autoria, mas as grandes editoras têm equipes de copywriter, ghostwriter, e hoje em dia isso é escasso, né? Não existe mão de obra, porque não existem cursos no Brasil para isso. Não tem gente formando gente. Exatamente. Então, não se formam mais Machado de Assis e Éricos Veríssimos. Né? Não, e tem muitos, a gente encontra muitos, inclusive na Vila. Eu venho da Vila, né? Então a minha obrigação, na verdade eu me revoltei contra o sistema na Vila e disse assim, eu vou voltar para cá e vou trazer, a minha revolta foi o estudo, né? Porque, como eu disse, filha de escola pública, voltei para lá e na Vila tem muito Machado de Assis, que não tem vez ou não tem voz, não acredita talvez em si mesmo, né? Ou por não ter as referências, acaba não modelando.
E isso é uma pena, né, que não se tem essas oportunidades, mas de vez em quando a gente consegue. Como é que a gente não descobre mais eles, hein? Por que acabaram os concursos literários que se tinha vários, anos 80, 90, a gente vinha uma ebulição disso? Eu participei de vários, inclusive, e assim, ó, vou te dizer que isso está voltando com a pandemia, Opa. tá? Com a pandemia, porque aí estão voltando as feiras online, os saraus online, essa questão toda. Então, os concursos, agora eles fazem concurso de microcontos, porque a gurizada tá no Twitter, né? Tem um número X de caracteres lá, daí eles fazem concurso limitado de mini contos. Então, existe esse movimento voltando aí, e eu acho que isso vai fazer com que o Machado de Assis lá da Vila consiga ter o seu espaço. Quando a pessoa chega lá para ti e diz, eu quero escrever melhor, mas a pessoa mal fala bem português, lê muito pouco, que processo tu utiliza? Como é que é o processo de aprendizagem para destravar a escrita criativa? Primeira coisa, abram as gavetas, é a primeira coisa que eu digo. Eles, como assim? Eu disse, não, eu quero ver o que tu já escreveu, porque daí não tem essa de eu não escrevi nada, eu leio muito mal, né? Daí a pessoa começa, eu escrevi isso aqui, aí eu parto desse propósito, ok, temos um início, né? Vamos daqui. E aqui a gente vai tentando ver os pontos positivos. Não, olha, isso aqui é muito legal, ó, isso aqui tu tem autoria. E aquilo que a pessoa tem de melhor, que ela apresentou ali como melhor, a gente usa para dar continuidade. Não focar no negativo. Sou péssimo com gramática, falo muito mal. Tá, ok, legal. O que tu faz bem? Eu tenho boas ideias. Eu sou bom na poesia, eu gosto de poesia. A gente foca no que ela gosta ou no que ela se sai melhor. E dali ela vai exercitar. Vai. E daí o exercício é como, hein? Tu corrige o exercício? Corrijo, mas os primeiros são de pura fruição, puro devir criativo. Só pode escrever e não te mostrar, sei lá? Pode, tem muita gente que faz isso, eu até digo, ó, se tu sentir vontade de queimar esse texto, porque tem muita coisa que vem à toa ali, né, vem à tona, e eu digo assim, ó, não sou psicóloga, vai procurar ajuda, né, porque eu vou criar um probleminha aí, né, vai dar um surto. A concorrência daí é grande. Exatamente, então tem muita gente que alia isso à terapia, a escritoterapia, sabe, ou que diz, a psicóloga me liga, o que tu fez, que fulano tá chorando hoje, eu não sei, mas os sentimentos vêm, porque Rodrigo, escrever é um processo corporal, o corpo é o pincel. A gente tem aquela mania que é mão e é isso aqui, mas não é. É sensibilidade, é sensibilização, é memória, então é todo um processo. Por isso destravar, ele destrava várias coisas. Tá, e o que eu faço se eu escrevo muito mais lentamente do que eu penso? Isso é um problema, comigo também. Sugestão, momentos de brainstorm, né? Coloca pra fora, faz mapa conceitual, bota o vômito literário, eu chamo, tá? Uou. Palavra linda, né? Mas assim, tá tudo engasgado. Expressa bem. Tá engasgado, bota pra fora e depois dali pega um elemento e vamos desenvolver. Esse é o primeiro, eu acho assim, o copo quando ele tá cheio, ele transborda, então deixa eu transbordar, aproveita esse transbordamento, né? Tu tem um limão, ou tu esfrega no olho, ou tu faz uma limonadinha, escolhe. Bem melhor fazer uma limonada que esfregar no olho, prof. Nossa. E daí é uma técnica de quantidade de linhas, de laudas, é crescente isso? Sim, existe. Tipo, eu tenho um sonho de escrever um livro, e agora? A primeira coisa, existe a forma, porque escrita é a forma. É uma crônica, é um gênero, existem os números de linhas, existem certos critérios que não sou eu que inventei, né? É o sistema. Mas a gente tenta começar pela criatividade, escrita criativa, que é botar o teu ponto de vista, o que tu viveu, o teu processo autoral, coloca. Depois a gente vai ver se é uma prosa poética, se é uma resenha, se é um conto. A Laila, por exemplo, né, que ela está na fase cronista. Ela está colocando crônicas, mas eu vivo dizendo, estou sentindo a poética, está vindo a poesia. Aí hoje ela ainda me disse, está vindo a poesia, né? Então, são fases, né? São momentos aí que a pessoa vai se descobrindo. Pode ser poesia o tempo todo e está tudo certo. Tudo certo. A poesia é o gênero mais high, assim, mais alto que eu vejo. Na verdade, tu já é poeta, tu só não sabe. Mas aí quando tu chega na poesia, não, aí tu tá grandão, né? Aí tu consegue desenvolver qualquer coisa. Mas um livro de 200, 300 páginas com bom início, meio e fim tem muito valor. Mas um livro com 300 páginas tem poesia. Por que a poesia daí daí é mais importante? Não estou falando de poema. Estou falando de poesia. Entendi. A poesia está em todas as coisas. O copo com água é poético, se tu for analisar. Pode ser em prosa. Pode. Pode ser em verso. E ela geralmente está em prosa. Porque a gente tem aquela ideia de que o poeta, né, aí quando eu brinco na escola, na quinta série lá, né, poesia é meu amor, meu fedor, meu pinico voador, né, professora? Tá bom, né, tem que rimar? Não, Sim. Não tem que rimar, não tem que ser poema, é poesia. É a tua poética, o teu jeitinho de resolver a situação. E a poesia é criatividade, né? Quantas horas por dia tu escreve?
Tem tempo para isso, prof? Olha, estou escrevendo menos do que deveria na pandemia, porque como eu te disse, na pandemia aumentou o meu número de leitura. As pessoas resolveram escrever e compartilhar comigo. Eu estou lendo muito mais, estou lendo assim praticamente 8 horas por dia. Mas escrever mesmo é algo que eu quero retomar. Eu estou escrevendo mais aos finais de semana, assim. Eu escrevia todos os dias como hábito, né? Porque tem que praticar. Tu falou antes na pandemia como um fator de desencadear processos importantes, mas de estar saturado outras coisas e foram descobrir. Ou é realmente uma ressignificação que a pessoa passou a partir de olhar para o mundo, para a vida de uma forma diferente? Eu acho que teve as duas coisas. As pessoas botavam assim a desculpa de não ter tempo. A gente vivia correndo e a gente não tem, a gente precisa tirar para isso. Exatamente. Mas a gente vivia correndo em círculos, né? Atrás do rabo, assim, dizendo que estava ocupado. Terminou? Ninguém me avisou. A gente vivia, né? Gente, por favor, ajuda. Mas a gente vivia correndo em círculo e dizendo que a culpa era de alguém menos a nossa, né? E aí, quando tivemos tempo, estivemos enclausurados em casa e nos deparamos com as estantes, com o que escrevemos e encaramos a autoria e a morte, porque a escrita é a morte, alguns se aventuraram e usaram também essa questão do medo de morrer, de perder seus parentes, né? Eu acho que a pandemia mexeu com a questão da saúde mental também, né? E é corpo. Escrever é pintar palavras, então tem muita gente pintando por aí. Pintar, cheio de aforismos, a prof. Ô, prof, como é que é dar aula para crianças, hein? É maravilhoso. É maravilhoso. E eu brinco Tem alguma idade que tu gosta mais? Eu gosto, em sala de aula, 5º ano foi o meu chão por muito tempo, mas eu já trabalhei trocando fralda, as irmãs eram muito corajosas, né? Imagina 17 anos trocando fralda, né? E fui até o 3º, dei aula para adultos. Eu só não alfabetizei, viu? Isso, o 1º ano eu nunca trabalhei, seria um desafio. E agora no ensino médio técnico, eu costumo dizer que todo mundo é criança. Quando a gente se solta na escrita, o poeta volta a ter 8 anos, a gente busca, resgata a criança interior e viver todos os dias como se fosse um jardim de infância e trazer essas cores, brincar com os seus erros, rir do teu texto, mas meu Deus, como é que eu botei essa vírgula aqui? Quando a gente chega nesse nível de amizade, aí é a escrita criativa. Nível de amizade com quem? Com o texto. Com o texto autoral, né? Mas aí tu fala e ele ouve, responde às vezes? Responde muitas vezes. E assim, parem de bloquear, aí vem o destravar, parem de bloquear os seus textos, essa polifonia que vem aí, que a gente diz que é bobagem, Mário Quintana. Às vezes a gente acha que está falando bobagem e está fazendo poesia. É poesia, é a tua poética. Mário Quintana é demais, né? Demais. Ele brincando, então, com as palavras era maravilhoso. Uma delícia. Prof, tu falou no ensino médio com uma nova realidade para nós todos, né? É um grande avanço, né? Se a gente pensar do ponto de vista seguir a ciência, matemática, ciências da natureza, seguir as ciências humanas, são caminhos completamente diferentes e vidas completamente diferentes, né? São. Dá para destravar a escrita técnica também para a gente das áreas das ciências naturais, por exemplo? Dá, e eu inclusive atendo muitas pessoas, quando eu faço mentoria acadêmica, principalmente nas exatas, ou enfim, que dizem assim, eu tô com a síndrome do papel em branco, né? Porque a folha em branco ali, ela não... Eu sentei para escrever, e é justamente o contrário. As pessoas sentam para escrever e o corpo precisa de movimento. A gente precisa da arte, a gente precisa... O disruptivo é quando tu olha uma obra de arte, quando tu sai para dançar, quando tu deixa o teu corpo extravasar. Eu sentado, ninguém entende minha linha. Se eu fizer de pé, acabou tudo. Não. Tá tudo perdido. Mas assim, dá uma voltinha e depois tu senta. Tenta, faz isso para tu ver. Adorei conversar contigo, eu também adorei. Maravilhoso. Obrigada. E é um processo lindo também, o que tu provoca nas pessoas, né? O que tu ajuda as pessoas a realizar. E acho que fica uma boa deixa para os nossos telespectadores internautas, né? O quanto de caminho tem para fazer assim, simplesmente pelo exercício, algum talento possivelmente, mas muita leitura e muito exercício de escrita, né? Estão aí os copywriters, estão aí os redatores publicitários, estão aí um monte de conteúdo bacana para a gente ler, mas também muita coisa para ser dita ainda, né? Com certeza, e cada um tem a sua poética, né? E a gente nunca sabe a história e as lutas que cada um travou, então escrevam, imortalizem. Edilaine Vieira Lopes, a Prof. Ed. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença hoje numa conversa de peso com a Prof. Ed. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.